sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 45. Gênesis 45, nós vamos ler um texto. Versículo de número 4. 45 e 4 diz assim: E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, porque me haverdes vendido para cá, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Amém? Só esse texto. Hoje eu quero falar sobre a vida de José, aonde nós temos muito o que aprender com este homem. José, filho de Jacó, e que teve uma história bem difícil, uma jornada difícil, mas o fim, a gente sabe, como disse o texto em 45 de Gênesis, que foi para conservação da vida. Amém? José, na época, era o filho mais novo de Jacó. Era o filho mais novo. Entre eles, tinha os seus irmãos, que servia ao pai. E a Bíblia diz que José era o garoto, o jovem, um filho mais novo, que fazia o serviço, obedecia ao pai, o que o pai mandava. Sempre o filho mais novo tem o pai tem um cuidado maior, né? Enquanto os filhos estavam pastorando ovelhas, o José às vezes ia levar alguma coisa, trazia, ia visitar os irmãos, vendo o que estava fazendo, trazer relatório ao pai, e era essa a vida de José. Você percebe que José era um filho obediente ao pai. Ele fazia tudo conforme achava que era para fazer. Porém, este obediente não agradava bem, pois sabe, é uma verdade que o filho, quando ele é obediente ao pai, ele não agrada a muitos que não são. De maneira nenhuma. Aonde tem desobediente, os obedientes não são bem vistos. E José era assim. José ia visitar os irmãos, ver como estavam os irmãos, e todo o relatório era bem dado ao pai. E os irmãos não gostavam, porque quando os filhos mais velhos chegavam em casa, o pai sabia de tudo que aconteceu no campo, no pastoreio das ovelhas. Porém, a Bíblia diz que o tempo vai passando e o próprio Deus vai se agradando de José. Deus se agrada do serviço, da servidão, da obediência de José. Veja que a importância é que muitas vezes alguém do nosso lado, um irmão, um amigo, possa não gostar. Importante é Deus gostar de nós. É Deus se agradar de nós. Deus se agradar do nosso serviço. E Deus agora começou, de uma certa forma, revelar a José os planos que ele tinha para o futuro de José. E dava sonhos a José, sonhos que era possível José lembrar no outro dia tudo o que acontecia no sonho. José pensava que era apenas sonhos. Deus estava entregando revelação a José. E quando José, moço, jovem ainda, não tinha tanta experiência, contava os sonhos ao pai, à mãe, os irmãos. E a Bíblia diz que ele sonhou 2 sonhos que os irmãos ficaram perturbados. O primeiro, ele estava no campo atando molho, amarrando feixes de capim. E a Bíblia diz que no sonho dele, os feixes dos irmãos se levantam diante do dele. O dele fica em pé, o molho de José fica em pé.
grupo dos irmãos se curvam diante dele. E José, sem entender esse sonho, conta para seus irmãos. E os irmãos ficam perturbados, porque sabem que aquele ato do sonho de José significava servidão, respeito, que José seria uma autoridade diante dele. Porém, José era o irmão mais novo. Como poderia, aleluia, eles estarem a serviço de José? Como José poderia ser senhores deles? Se Rubem, que era o irmão mais velho, era quem levava toda a responsabilidade de cuidar da família depois que o pai morresse. Então isso perturbou. Passou-se alguns dias, José tem outro sonho e lembra nitidamente no outro dia. E fala a mãe, o pai e os irmãos que sonhou que 11 estrelas, o sol e a lua se curvavam diante dele. Era um sonho, mais uma vez, que era difícil de entender de uma forma, aleluia, e de outra bem compreensível, a ponto dos irmãos ficarem perturbados e colocar o nome de José de o sonhador-chefe, o sonhador-mó. Porque José sonhava demais. Não era sonho, era revelação. Não era normal, era segredo de Deus para a vida de José. Aleluia. Glória a Deus, não era natural, era sobrenatural. Então eles começaram a se perturbar. Ele quer dominar sobre nós. Olha o que os irmãos diziam. Ele quer ser maior do que nós. Aleluia. Glória a Deus, por isso que tem sonhos que é melhor guardar. Aleluia. É melhor segurar. Porque Deus um dia vai realizar. Aleluia, Deus um dia vai abrir as portas, Deus um dia vai abrir os caminhos, mas enquanto estiver na vontade de Deus, aleluia, ninguém pode suster diante de você, ninguém pode parar na frente de quem Deus tem planos, e dizer daqui você não passa. Sabe por quê, irmão? Mais do que natural, o mar estava frente do povo de Israel, como que diga, daqui não dá mais para ir. Moisés, quando falou com Deus, disse: Senhor, aqui é o limite, não tem como nós passar. Mas Deus não é como um homem. Deus abriu o mar não é limite, as montanhas não são limite, o deserto não são limites. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Então, agora, os irmãos entre si, trabalhando, e aquilo incomodava bastante. E planejaram contra a vida de José. Disseram: ele vem, porque o pai manda ele vir. E quando ele vier, nós destrói, nós mata ele, e acabou os sonhos. Ninguém diria que era plano de Deus. Aí José vem de longe, olhando os irmãos, veio visitar, veio buscar notícia para o pai. E quando os irmãos avistam José de longe, aí um já diz assim: olha, já vem um sonhador-mó. É hoje. Aleluia, é hoje. A Bíblia diz uma coisa sobre os crentes salvos, os fiéis. Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Por mais que alguém se levante, por mais que alguém queira destruir, mas se descansar na sombra do Onipotente, Ele vai fazer o impossível acontecer. Então, quando José vai chegando, eles não querem nem ouvir história. E pegam para matar mesmo, tira a túnica, aleluia, dele. Mas alguém tem uma ideia. Diz a Bíblia que Rubem tem uma ideia de colocar ele dentro de um poço seco que cavavam para encher de água. Estava vazio. Jogaram José como jogasse qualquer um, ou como se jogasse um animal, que até hoje com o animal não se faz mais isso. Mas jogaram José, sem saber se tinha uma serpente, se tinha aranha, se tinha algum animal, algum inseto venenoso,
se tinha pedra lá dentro que pudesse o ferir. Eles queriam destruir os sonhos de José. Aleluia, mas os planos de Deus não morrem. E a Bíblia diz que naquele tempo, é o versículo que eu li, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Sabe por quê? Porque ele envia o escape. O plano era matar José, matou, acabou. Não se tem mais esperança para quem já morreu. Nesta vida não tem mais esperança. Aí Deus manda mercadores, vendedores, compradores de escravos e vendedores. Deus manda naquele momento, eles vão passando e alguém tem uma ideia, vamos vender José. É melhor, vai lucrar, ele vai sumir. José não vai aguentar nada, porque José é o mocinho de papai. Então José não vai aguentar trabalhar escravo, ele vai morrer ligeiro. Acabou. Vamos vender? Vamos. Vende José. José vai vendido como escravo. Agora, neste meio tempo, os irmãos de José juntam toda a ovelha, todo o gado. A Bíblia diz que ele mata uma ovelha ali, embebeda a túnica de José com sangue, rasga ela e leva para o pai. Vem com desespero e toda falsidade. E diz, olha pai, encontramos no caminho. Por certo, José foi devorado. José morreu. E o pai agora entra em desespero. Como de costume, rasga as vestes. Aleluia. E agora entra no luto. Sem saber realmente o que aconteceu. Imagina o pai de José. Aleluia. Morreu José. Veio o luto. Quem sabe na tradição faz um tipo de um sepultamento, sei lá como era. Mas acabou para o pai de José. Aleluia. Mas Deus, a Bíblia diz que Deus estava com José. Aí está José agora no mercado para ser vendido como escravo. Aleluia. Se fosse eu, já ia orar brabo, dizendo, Senhor, e os sonhos que o Senhor me mostrou? E as revelações aonde estão? Porque agora fui vendido. Aleluia. A Bíblia diz que vai um homem chamado Potifar e olha os escravos, e ali, quando vê José de boa aparência, olha para ele bem tratado, disse, esse rapaz aqui é bom, eu quero ele. E comprou José. Leva para a sua fazenda. E a Bíblia diz que Deus estava com José. Tem um hino que diz que quando os irmãos e os pais perderam José, Deus não perdeu. Deus achou José. Eu digo que Deus não achou, porque Deus estava trilhando, preparando o caminho para José. E a Bíblia diz que lá na casa de Potifar, na fazenda de Potifar, Deus começa a abençoar José. Diz a Bíblia que onde José colocava a mão, Deus abençoava, a ponto de Potifar observar que era José que estava cuidando daquela área e Deus estava abençoando. Passou o tempo e Deus vai abençoando, e Potifar coloca José como maior sobre o seu servo. Olha, irmão, Deus cumprindo a promessa, mesmo em tempo de crise, Deus estava cumprindo as promessas. Porque Deus levantou José na casa de Potifar. Quem sabe José dissesse assim, era para isso que Deus me mostrou o sonho. Foi para me abençoar aqui na casa de Potifar, eu agora sou maior do que eles, eu mando neles. E a Bíblia diz que sob a autoridade de José, toda a casa de Potifar é abençoada. E agora José está, só Potifar era maior do que ele, José estava dominando tudo. Aleluia, glória a Deus. Deus não deixa a gente só viver no deserto. Deus não deixa o crente viver para sempre no deserto. Sempre ela arruma um escape para acalmar um pouco. E ali, quando passa-se o tempo, José já acostumando-se já ali, de repente,
não era só aquilo que Deus tinha preparado para José, era algo maior. Aleluia. Olha, irmão, receba essa palavra. Às vezes nós pensamos que as coisas estão dando errado quando parecia estar certo. Entenda que Deus tem algo ainda mais excelente, maior, porque José pensou que era ali. Talvez José imaginou, pronto, aqui já está bom. Mas a Bíblia diz que lá vem a mulher de Potifar. Vem tentar José. E ali tenta José, levanta um falso tão grande com José. Diz que José tentou ela. E agora Potifar leva José como prisioneiro. Acabou mais uma vez a esperança de José. A jornada é difícil, mas Deus não nos deixará sozinhos. Aleluia. Deus não deixará sozinho de maneira nenhuma, até cumprir aquilo que Ele quer que se cumpra. Então José vai agora prisioneiro, mas José era uma pessoa obediente. José era um jovem simples, que o carcereiro, quando olhou, acredito eu, que o carcereiro olhar para ele e dizer, eu não sei realmente se esse menino fez o que disseram que ele fez. Será possível? Pela natureza, aleluia, pela honestidade. E a Bíblia diz que José agora começou a gerar uma confiança na vida do carcereiro. E ele começa a olhar e colocou alguns presos para José cuidar. E José começou a se desenvolver. E ele agora entrega toda a prisão. Olha, cuida aí. Eu descanso um pouco, José cuida. E José está cuidando dos presos ali. Mais uma vez, Deus mostrando que não está esquecido de José. Mais uma vez. Mas, irmão, na prisão poderia estar pior, mas Deus não deixou, porque José era um servo obediente. Deus, mais uma vez, levando o bálsamo, acalmando e dizendo, eu estou cuidando. Eu estou zelando. Eu estou preparando. Aleluia. Glória a Deus. Então está ali José com a chave dos cárceres, dominando tudo. Aleluia, glória a Deus. E quando foi um dia, chegou 2 presos novatos, homens que serviam o rei, um padeiro-chefe e um copeiro-chefe. Foi preso, aleluia, com a acusação, tentaram matar o rei. E agora não sabe quem foi dos dois, os dois foram presos até que alguém investigue e descubra quem é o culpado. Um deles sai, outro morre. E a Bíblia diz que na prisão os dois tiveram cada um sonho. E tiveram um sonho. Aleluia. E quando tiveram um sonho, ficaram preocupados. E como sempre, quando o sonho a gente lembra no outro dia, sempre gostamos de contar. Não é isso? Nós gostamos de contar um sonho que nós lembra dele nitidamente no outro dia. E o copeiro, ele conta a história a José. Mas José era um homem tão de confiança que ele agradava aos outros. Ele mostrava que poderia compartilhar as intimidades até. Aleluia. Por ser uma pessoa fiel, irmão. Pessoa que não leva disse-me-disse, sabe? Pessoa que não cria injúria. Não, é uma pessoa que gera confiança. Era José. Então o padeiro conta, olha, eu tive um sonho. Eu tive um sonho. E conta o sonho para José. E José revela o sonho para ele. E diz, olha, tu vai voltar mais uma vez. Você viu o rei. E ele fica ali naquela esperança. Aí o padeiro escutou aquilo e disse, eu também tive um sonho. Teve uma boa esperança também, né? Aleluia. Glória a Deus. Ele sonhando com pão, balaio de pão, e as aves do céu vindo comer os pães. Aí José olha e diz, olha, é 3 dias.
tanto 3 dias que o copeiro iria voltar ao rei, e 3 dias você vai morrer. E passou 3 dias, 4, aquele sonho se realizou. Saíram da cadeia e José tinha dito ao copeiro: olha, quando você estiver diante do rei, lembre de mim. Eu não tenho culpa de nada. Eu estou aqui porque me acusaram, mas eu sou inocente. Lembre de mim lá. Me ajude. Só que tem uma coisa. Em Eclesiastes capítulo 6, a Bíblia diz que Deus para todas as coisas preparou um tempo. Aleluia. Então não é no tempo de José, nem no tempo do copeiro, é no tempo de Deus. Quando o copeiro volta, esquece de José. Por quê? Porque Deus permitiu, para que ele só lembrasse no tempo de Deus. Aleluia. E passou-se um tempo, mais um tempo, passou ali. É porque às vezes nós lemos aqui e pensamos que as coisas acontecem do dia para a noite, né? Mas passou-se ano. E agora, o rei, agora tem um sonho também. E tem um sonho que ficou perturbado. E chamou os magos, chamou sacerdotes dos seus deuses para lá, para revelar o sonho que ele tinha sonhado. Porém, por mais que Deus permitia que eles revelassem sonhos, Deus ocultou aquele sonho deles. Você crê nisso? Porque se eles eram sonhadores, se eles eram magos, se eles revelavam, se eles estavam ali porque eles revelavam, mas Deus ocultou a eles, deixou eles sem saber. E aquilo ali tornou-se uma polêmica, né? Um assunto que correu o palácio, porque ninguém conseguia revelar o sonho do rei. E o rei já estava perturbado. Porém, o padeiro, aquele assunto chegou no ouvido do copeiro, e o copeiro agora lembrou-se de José. Ninguém consegue revelar o sonho, não. Ninguém consegue, não. Ah, pois eu conheço um homem. Eu conheço um homem. Aleluia, que ele vai dar a revelação. Porque eu sonhei, o padeiro sonhou, e tudo que ele falou se cumpriu. E a Bíblia diz que ele vai diante do rei. E quando chega para ele, a pessoa perturbada se conhece de longe. O rei perturbado, ele disse: olha, vive o Senhor. E vai daquele jeito que eles faziam para lá, que eu não sou dessa época. E disse para ele: eu conheço um homem que pode dar revelação aos seus sonhos. E onde é que ele está? Está na prisão. Mas é assim a história. Eu sonhei um sonho e ele interpretou e voltei a servir ao rei. O padeiro sonhou um sonho e ele interpretou e o padeiro foi morto. Ele disse: então vamos buscar esse homem. Aleluia. Aí manda os servos buscar José. Aleluia. E quando alguém vai, chega José e diz: olha, se prepara porque tu vai para diante de Faraó. Aleluia. José não sai dali, mais uma vez, como se fosse jogado, como no início de tudo. Porque a princípio, ele foi jogado numa cova, depois tirado como escravo e foi vendido. E como animal analisado para ser comprado, para levar para uma fazenda. Depois disso, jogado na prisão. Mas dali a notícia foi melhor. Aleluia! Você vai se apresentar diante do rei. E quando ele chega diante do rei de Faraó, aí Faraó disse: olha, eu soube que você interpreta a sonho. Ele disse: eu não, é Deus que me dá a revelação. Irmãos, Deus se agrada de quem não leva toda a glória. Deus se agrada de quem entrega a glória para Ele.
Foi por isso que Deus ocultou aos homens que pareciam ser entendidos. E José disse: Ele é quem me dá toda a revelação. Aleluia! É Deus. Eu oro a Ele, Ele me dá toda a revelação. É Ele. Aleluia! E a Bíblia diz que o rei agora conta o sonho. Eu vou terminar, as horas se passou de um jeito, está se passando. Vou terminar já. E o rei conta o sonho dele. Eu acredito que todo mundo já leram sobre a história de José. O rei sonha sonhos inusitados. E um dos sonhos do rei, ele sonhou com vacas gordas, vacas lindas, bonitas de se ver. E depois a Bíblia diz que sete vacas gordas. E depois lhe apareceram 7 vacas magras, bem magras. E vinha e consumia as gordas. Aleluia. Ele conta a José. Fala das espigas também. E José disse: olha, vem anos aí. Vai vir 7 anos de fartura. E depois disso vai vir mais 7 anos de seca, de fome. Vai vir 7 anos difíceis. São 14 anos. Primeiro vem os bons. E segundo vem os anos difíceis. E rei, eu te aconselho, prepara alguém que possa administrar bem esses tempos, esses 7 anos bons, para que possa haver reservas de passar os anos difíceis. Os anos difíceis. Aleluia. Os anos de fomes. E a Bíblia diz que naquele mesmo momento, o rei olha assim, pensa e vê que o que ele sonhou e a revelação era tudo certo. E ele olha assim e diz: mas quem é o homem que tem sabedoria, que pode governar esses 7 anos ou esses 14 anos? Qual homem sábio aqui que pode fazer isso, se não tu, jovem? Aleluia! Se não você, mas o jovem tinha saído da prisão. Com Deus não tem isso, não. Aleluia, pode estar no calabouço, Deus arranca de lá, no tempo que Ele quiser abençoar, no tempo que Deus queira engrandecer. Pode estiver na prisão, pode estiver no calabouço, Deus arranca de lá, aleluia, para dar vitória. É tu vai ser o governador, aleluia. Só tem um que vai ser maior do que tu, é eu. Aleluia, não era na fazenda, aleluia, que Deus iria abençoar, que iria terminar a vida de José. Não era na fazenda de Potifar, não era na casa de Potifar. Deus engrandeceu, mas não era o suficiente para os sonhos que Deus tinha para José. Aleluia, não era na prisão, por ser maior do que todos os presos, que Deus iria deixar José lá, mesmo governando a prisão. Não, os planos de Deus eram maiores. Mas era sobre todo o Egito. José iria ser conhecido. Aleluia, irmão, para finalizar, o que você não acredita, passou os anos bons, José fez mantimentos, e guardou ali alimento, e muitas coisas José fez. Mas o tempo do reconhecimento é nos dias de crise. Aleluia! Porque nos dias de crise, quem Deus levantou não passará sofrimento na crise, mas será um abençoador em tempo de crise. Você entendeu? Deus vai te usar para abençoar alguém em tempo de crise.
E alguém vai reconhecer que Deus é na tua vida. Alguém vai reconhecer que a porta que Deus abriu na tua vida, nem crise nenhuma irá fechar, porque foi Ele quem abriu. Aleluia. Glória a Deus. No tempo de crise, a fome se alastrou em toda, aleluia, em toda a vizinhança. E a Bíblia diz que veio os irmãos de José, os que venderam José, os que mataram José para seu pai. Aleluia! O que deixaram o velho sofrer luto por seu filho. E a Bíblia diz que eles vêm comprar comida, compram e não sabem de quem está comprando. Porém, José, Deus não deixa o dele, jamais sem saber de nada. A Bíblia diz que José conheceu os irmãos, mas eles não conheceram, porque o plano era para José. Aleluia! E vieram, voltaram, depois vieram comprar mais uma vez. E a Bíblia diz que chega o dia de José revelar-se aos irmãos. Imagina José. A Bíblia diz que José angustiou-se tanto, gritou, chorou a ponto do povo ouvir. Porque viver longe do pai, da mãe, dos irmãos, a quem a gente ama tanto, era difícil. E quando ele viu aquilo dali, ele sentiu aquele desprezo e a gratidão de mais uma vez encontrar a família. Entendendo, irmãos? Porque o sábio escolhido por Deus, ele jamais vai trocar pedra por pedra. Ele vai entender que o caminho que ele passou em toda a trajetória era plano de Deus. Deus não usa ninguém vingativo, não. Deus usa servo. Pessoas que estão com prontidão para servir. Deus não levanta ninguém vingativo. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. E José chega para os irmãos e diz: vocês não estão me conhecendo, vocês não me reconhecem. José tinha sido vendido muito jovem, agora José já estava com uma certa idade. E ele disse: eu sou José, vosso irmão. Aleluia. Eu sou José. Aleluia. Vocês não conhecem a trajetória, mas passei tempo difícil para estar aqui. E os irmãos baixaram a cabeça sem saber o que fazer. Ele diz assim: olha, não se preocupem, porque vocês me venderam para a conservação da vida. Ou seja, olha, vocês me venderam porque era plano dele. Se ele não permitisse, jamais vocês me venderiam. Aleluia. Jamais ele seria vendido, jamais seria escravo. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Sabe o que acontece? Volta aos irmãos de José. Aleluia, quando chegam em casa a notícia: José está vivo, papai. José está vivo, José não morreu. José agora é governador do Egito. José é um homem grande. Aleluia, os sonhos que José teve era revelação. Aleluia, aleluia, aleluia. Aquilo que Deus te entrega em sonho não é coisas meras, não são coisas banais. É planos, são planos, são planos, são planos de Deus. Aleluia, são planos. Passa pela luta cantando. Passa pelo deserto cantando, passa pelo vale cantando, mostra para o inimigo que é apenas o vale, é o caminho, o vale é o mesmo caminho que vai te levar à porta aberta mais na frente. Na jornada de quem Deus quer abençoar, tem vale, tem altos e tem baixos, tem deserto, mas tem manancial. Aleluia! Glória a Deus! O salmista no Salmo 23, ele disse: preparas uma mesa diante de mim,
perante os meus inimigos. Prepara, Senhor, prepara. No tempo terá mesa. No tempo Ele vai preparar mesa de banquete para a tua vida, para a tua família. Banquetes de ações e graças. Aleluia, porque Deus, Ele vela para cumprir a sua palavra. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.